Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. Este é o momento de nós explorarmos as entrelinhas do Apocalipse. Estamos gravando a penúltima lição, o penúltimo vídeo dessa série de 13 lições do Apocalipse. Espero que você esteja conosco aí desde o primeiro capítulo, do primeiro versículo, e viemos estudando verso a verso aí desse livro tão enigmático, certo? Lembrando que aqui no canal Entre Linhas nós vamos buscar sempre marcadores linguísticos, marcadores idiomáticos lá no hebraico antigo para tentar desvendar esses símbolos. E hoje, nesse 12º vídeo, vamos falar sobre juízo sobre Babilônia. Um tema tão controverso, quem que é a Babilônia, quem que é essa besta. E nós vamos aqui, só enumerar aqui nessa introdução, nós vamos tratar aqui o que é Navi, ou seja, profeta em hebraico, e profecia. O que significa isso lá no hebraísmo? Nós vamos tratar também a relação entre várias bestas. A besta que sobe do abismo, o dragão vermelho, a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Fiquem atentos dos marcadores que nós vamos trazer aqui para vocês entenderem e tentar distinguir o que cada besta significa, o que foi no passado, ou o que será no futuro. A mulher sentada sobre a besta, em Apocalipse 17. Quem que é essa mulher? E temos várias interpretações aí, você vê nas literaturas existentes, Vamos ver hoje nas entrelinhas quem é essa mulher, quem são os 7 reis e quem é o 8º rei. Já ouvi palestras e palestras sobre esse tema do 8º rei, tá para vir, já veio, não veio. Fiquem ligados, nós vamos discutir isso hoje. Quem são os 10 chifres, um tema já mais tradicional, e a hermenêutica do tempo do verbo na profecia de Apocalipse. Eita, que esse vídeo tem muita coisa. Espera aí que 2 horas dê para a gente gravar tudo e que você consiga digerir todo o material que nós estamos preparando para vocês, ok? Então, vamos lá, chama a vinheta. Bom pessoal, lembrando que se você gostar do nosso conteúdo, conseguir assistir todas as 2, 3 horas de vídeo, não esqueça de deixar o seu like, isso é muito importante, isso dá engajamento no canal, comentar também, compartilhe com seus amigos, para que mais pessoas venham conhecer aqui esse ministério da família Entre Linhas. Lembrando também que nós estamos tentando atingir 10 mil inscritos para que a plataforma libere para nós alguns recursos aí de comunidade, ok? Então nos ajude aí, se você não é inscrito no canal, se inscreva e acione o sininho para receber os alertas dos próximos vídeos. E também vale lembrar que aqui na descrição desse vídeo nós temos o link para 2 grupos no WhatsApp, Família Entre Linhas 1, onde se troca bastante material, PDF, livros e tudo mais. Família Entre Linhas 2 é um grupo mais tranquilo, apesar que deveria ser, Andaram colocando algumas polêmicas lá, mas é um grupo mais tranquilo, não se troca muito material para quem tem o celular aí um pouco mais fraquinho, beleza? Ou que não queira também encher seu celular de tanta coisa e não consegue ler. E também tem um link, esse é o mais importante, tem um link aqui do Google Drive, onde estão todos os slides que nós vamos apresentar hoje e que nós já apresentamos no canal. Ok, pessoal? Sempre aparece alguém falando, onde que eu pego o slide? Tem aqui, na descrição do vídeo, só você virar o celular aí, clicar, você consegue acessar todos os slides. Pode compartilhar, usar na sua escola sabatina, fique à vontade, beleza? Bom, nós estamos pedindo também, se você puder, envie para nós daí da sua igreja, da sua comunidade, um videozinho de 15 a 20 segundos, mandando um abraço para a família Entre Linhas. Na próxima série, no próximo trimestre, nós vamos tentar colocar esses vídeos aí, tentar conhecer mais esse pessoal aí que está espalhado no mundo. Teve comentários do Canadá, ultimamente, o pessoal de Angola, Suíça, Cabo Verde. Então, pessoal, que nós possamos conhecer esses cristãos que estão espalhados aí, interessados em estudar a Bíblia conosco, beleza? Então, vamos lá, iniciar essa lição que, olha, vai dar pano para manga. Vai lá então, slides. Bom, vamos lá pessoal, lição 12, o juízo sobre a Babilônia. Bom, primeiro, antes da gente entrar no assunto da lição da semana, a gente estava comentando aqui do nosso amigo aqui, que sempre comentava aqui com a gente, o João Cavaco. Ilustre amigo lusitano. Isso, de Lisboa, ilustre amigo lusitano, mas ele não comentava só com a gente, ele comentava em código aberto, ele ia lá, postava o comentáriozinho dele, lições da Bíblia, ele postava o comentáriozinho do nosso, postava o comentáriozinho dele, e a gente não, nem no vídeo do código aberto, nem das lições da Bíblia, nós não vimos mais. João Cavaco desapareceu. Isso, se alguém tiver alguma notícia... Volta, João Cavaco, estamos com saudade do senhor. Se tiver tudo bem lá com o João, manda notícia pra gente, tá? Vamos lá. Lição 12, juízo sobre Babilônia. Nós vamos seguir lá verso a verso. Livro do Apocalipse, lição 12. O Alexandre e eu, nós já tínhamos uma preocupação com esta lição, principalmente pela questão do 8º rei,
Acho que a gente já começou o trimestre, quando viu Apocalipse, a gente falou, e tem passagem difícil. Isso. Essa lição, esse ponto aqui, eu acredito eu, o mais complexozinho. Eu diria que tem alguns pontos que são complexos, né? Um deles é a lição das trombetas. Sim. A lição das trombetas foi uma lição difícil. E uma outra lição que é complicada também é essa lição dos 6, dos 7 e 8 reis. Outra lição complicada de Apocalipse. Vocês vão entender, vocês vão entender o porquê disso. A primeira coisa que eu trouxe aqui é com relação à profecia. Para a gente entender um pouquinho de profecia, e antes de eu fazer essa explicação, que eu vou explicar o porquê. Nós temos a visão defendida pelo pastor aposentado, né, o pastor Jubilado. Aposentado ou jubilado, na expressão técnica mais adequada, o pastor Samuel Ramos, do oitavo rei, ela tem inclusive livro publicado com essa interpretação. Ela distou um pouquinho da visão tradicional, atual, né, da Igreja Adventista. E um dos argumentos do Samuel Ramos é o seguinte, que a gente tem visto muitas vezes aqui escrito aqui embaixo também, algumas pessoas vêm, eu não tenho respondido porque, para convicção, se a pessoa já está convicta disso, não é uma pergunta, a pessoa está convicta, então não tenho intenção de mudar a convicção de ninguém. Mas eu tenho a minha convicção também, os teólogos atuais da Igreja Adventista também têm essa convicção, mas o Espírito é um só. Então, não tem, uma das duas é a verdadeira e uma das duas foi trazida pelo Espírito. Ou pelo menos uma das duas está errada, né? Ou uma das duas está errada, porque são muito... As duas podem estar, muito... mas pelo menos uma das duas com certeza está. Quando nós falamos de trombetas, nós vimos algumas diferenças, vários autores lá, principalmente primeira trombeta, Jerusalém, outros falam que é Genserico, como era o Uriah Smith, coisa e tal, mas essas diferenças, assim, num resumo geral, trabalhava apostasia dos judeus, apostasia cristã e apostasia protestante. Mas tem, independente daquele quadro que a gente colocou com visões diferentes, tem um padrão. Elas partem dentro de uma mesma lógica, vamos dizer assim. Seria apostasia judaica, apostasia depois cristã, apostasia, de certa forma, protestante e islâmica. Que é o Josias Licht, que fala do Império Turco Otomano, que Ellen White, no Grande Conflito, diz que neste ponto ela crê que ele estaria correto. Então nós temos Ellen White embasando um pensamento de trombetas ao longo da história, diferente do método sequencial. Então a gente tem ali, é um pouco diferente, mas a linha, a lógica, ela guarda um padrão. É a diferença entre o modelo historicista e o modelo futurista, né? São dois modelos interpretativos totalmente irreconciliáveis e divergentes. Exatamente. E nós temos, para quem é adventista, Ellen White embasando uma interpretação historicista das trombetas. Não só Ellen White, mas muito mais do que Ellen White, porque a Igreja Adventista é muito maior do que Ellen White. Não, mas nós temos toda uma escola de interpretação profética, desde a interpretação dos livros de Daniel, que parte do modelo historicista. Sim, mas por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque estes teólogos, inclusive Samuel Ramos, pega Ellen White para justificar a sua linha de pensamento. Então, por isso que eu digo, no Grande Conflito, ela embasa, ela diz que crê na interpretação, neste ponto da ascensão em queda do Império Turco Otomano, de Josias Licht, que é trombetas ao longo da história. Então, não dá para a pessoa, daí você fica, mas qual que é a justificativa? Ele diz o seguinte, não, mas aqui ela não teve visão, ela não foi dada uma visão para ela, uma revelação, ela diz que crê. Bom, eu prefiro a opinião dela, então. Eu prefiro a opinião dela do que a outro teólogo. Ok, aí cada um fica com a opção que quiser. Exatamente. Agora aqui, com relação à profecia. Se diz que profecia é para o futuro e não para o passado. Um ataque óbvio ao historicismo. Um ataque óbvio e evidente. Bom, primeira coisa, profecia não é só para o futuro, isso que nós vamos ver hoje. Segunda coisa, trombetas, por exemplo, que a gente fala em cumprimento histórico. Gente, nos dias de João, nada daquilo tinha acontecido. Para João era tudo futuro. Para João, tudo aquilo era para o futuro.
Então esta história de que trombetas não pode ser ao longo da história, não é bem assim, né, gente? Porque quando foi escrito o livro, quando o livro foi amplamente divulgado, tudo aquilo estava no futuro. Agora vamos entender então a profecia, que eu disse aqui com todas as letras que a profecia não é só profecia escatológica. Profecia não é só para o futuro. Vamos entender isso. Voz além, Deuteronômio 18, 21. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Pode continuar. Quando tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou tal profeta. Não tenhas temor dele. Então veja bem, se a gente lê na língua portuguesa de forma assim desatenta, aqui não se cumprir, nem suceder assim, são coisas só para o futuro. Agora vamos buscar as expressões primeiro, olha só. No Deuteronômio 18, 21, vamos entender o que é o profeta, tá? E depois aqui nós vamos ver a expressão na vida depois. E se disseres no teu coração, como conhecer a palavra do Senhor? Então profecia é o quê? Palavra do Senhor. Então o profeta, o Navi é o quê? É o porta-voz da palavra do Senhor. A palavra do Senhor é só para falar de coisa do futuro. A palavra do Senhor não fala de coisa que já aconteceu. O que é o Gênesis? O que é o Bereshit? O que é o no princípio? O que é a semana da criação? Aquilo lá não é o Senhor revelando como Ele criou as coisas. Aquilo não está no passado. Essa história, o Gênesis é um livro histórico. Gente, essa divisão entre livro histórico e livro profético é um neologismo. É uma construção nossa, é uma coisa da língua portuguesa, da língua inglesa. Isso é uma coisa dos nossos tempos. Não havia essa divisão. Olha aqui, isso aqui que ele está falando é histórico. Então isso aqui quem fala? Então isso aqui é o profeta. Isso aqui não é o profeta falando. Isso é uma construção estranha. Navi, profeta, é o porta-voz da palavra do Senhor. É só pegar Devarim 18, 21, Deuteronômio 18, 21 e vamos lá. Inclusive, Devarim são as palavras em hebraico. Devarim significa as palavras. Então vamos lá, continuando. Olha o próximo versículo agora. Aqui. Quando o tal profeta, o Navi, esse profeta aqui em hebraico é o Navi, falar em nome do Senhor, ou seja, o profeta fala em nome do Senhor, e tal palavra não se cumprir. E aqui o veló, separei um elemento. O lo aqui é não, lo é não. Agora aqui. Irreie hadavar, elemento prefixal aqui, o davar é a palavra. Essa expressão aqui, irreie, ela vem do verbo raiá. O tetragrama sagrado, Yud, Re, Vav, Re, Yahweh, também vem desse mesmo verbo, que significa ser, existir, estar, acontecer, tornar-se, e aqui nós temos a conotação para o futuro, acontecer também é a conotação para o futuro, haver, ter ou possuir. Então vamos ler aqui no sentido de ser. E tal palavra não ser. Então vamos dar o exemplo que a gente deu do Gênesis. Como foi feita a criação? Como se deu a criação? E a criação se deu assim, 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 assim. Então se tal palavra não for, ou não ser correta, se for uma palavra mentirosa, ou se não existir, daí agora se não estar, agora se não acontecer, aí tem a conotação futura. Vemos que este verbo, ele traz também uma noção que na língua portuguesa a gente chama de enunciado descritivo. Essa noção de ser e existir aqui. O acontecer, tudo bem, é escatológico mesmo, coisa para o futuro. Tornar-se, também escatológico mesmo. Mas olha, ter, possuir, veja bem, se a palavra não possuir, se a palavra não haver, se a palavra não tornar-se, aí escatológico. Nós vemos que esse verbo tem coordenadas de enunciado descritivo, explicativo, e tem coordenadas de enunciado escatológico, ou seja, para o futuro. Ricardo, um exemplo interessante de profecia para o passado é quando o profeta Samuel, se coloca diante de Davi e conta uma história que na verdade é uma alegoria da traição de Davi, né? E aí Davi, inclusive, emite juízo
E aquilo ali era algo que tinha sido uma palavra que tinha sido revelada ao profeta Samuel, e ele foi levar ela até o rei. Porta-voz. Como porta-voz de Deus. Era uma profecia. Mas não fazia respeito ou referência a algo que Davi iria fazer, mas algo que Davi já tinha feito. Então vamos lá. Essa primeira, esse aqui, IRE, essa primeira palavra aqui, traz conotação não só de coisa futura. Agora a segunda. Vamos lá, que a segunda, e nem suceder assim. Velô e avô. Separei aqui. V é elemento prefixal, lo é o não. E aqui o vô, ou bo. O B tem som de V ou B. Que significa chegar. Tal coisa não chegar, não vir, não entrar, não acontecer. Aqui nós temos coordenadas exclusivamente para o futuro. Ou seja, escatológica. Então, a palavra de Deus, ela nos revela coisas sobre passado, presente e futuro. Tá. Agora, umas outras coisinhas aqui, ó, que eu vou continuar aqui para a gente ver a responsabilidade de quem fala de porta-voz em nome de Deus. Ó. E essa palavra que o Senhor não falou, esse profeta ele falou com soberba, elemento prefixal B, zadon, ou maldade, perversidade, malícia, insolência, arbitrariedade ou má intenção. É mais que soberba. Isso. Agora, E o que é menos de soberba é a arbitrariedade. Falou de forma arbitrária. Ou seja, falou sem o devido cuidado de pedir de fato. Falou de si e não de Deus. De forma arbitrária, sem conexão. Então, vamos tomar cuidado com essas palavras arbitrárias, né? Agora, gar, que está aqui, ó, veja bem. Não, ó, e falou tal profeta, não tenhais temor dele. Habitar, residir, morar, recear, ou seja, você não se relaciona com ele. Recear, temer ou desviar-se. Esse temer aqui não é a mesma palavra utilizada quando fala para temor do Senhor, não. No sentido de honra, não. É para você não ficar conectado, vamos dizer assim. Não ter atenção. Não habitar junto com ele. Isso. Vamos lá, vamos para a próxima. Vamos tomar cuidado com isso. Agora vamos efetivamente para o livro do Apocalipse aqui. E voltamos para o Apocalipse 12, né? Isto. Não estamos aqui a dizer que fulano é isto ou é aquilo. Apenas lemos a Bíblia e explicamos a Bíblia sobre a questão do porta-voz, sobre a questão do profeta. Voz do além, Apocalipse 13:1. Primeiro 12:3, né? E apareceu outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Perfeito. É isso que nós vamos entender. Isso aqui, esse Apocalipse 12:3 aqui que eu trouxe é por quê? Eu coloquei aqui na sequência as bestas. Os animais que têm 7 cabeças e 10 chifres. Isso. Nós temos em Apocalipse 12:3, começa, que é um grande dragão vermelho, está na figura aqui em cima. Quem está só no áudio, recomendo dar uma olhadazinha no vídeo. Então, E tem coroa em cima das cabeças. Isso. 7 coroas. Gravem isso, que isso vai ser importante. Agora a voz do além, Apocalipse 13:1. E vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. Aqui, 7 cabeças, mas as diademas ou as coroas estão sobre os 10 chifres. Outra besta aqui, agora a besta aqui, essa besta aqui emerge do mar. Dragão vermelho, Apocalipse 13:1, Apocalipse 12:3, e agora a besta que emerge do mar, Apocalipse 13:1. Vamos para a terceira agora. Agora 13:4. E adoraram ao dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta, quem poderá combater contra ela? Beleza, nota aqui o seguinte agora nesse versículo, que este dragão vermelho, ou seja, esta primeira besta, ele está vinculado com esta segunda besta aqui. Porque olha aqui, ó. E adoraram ao dragão que deu à besta o seu poder. Então nós vemos aqui uma agregação da primeira besta do dragão vermelho com a segunda besta, a besta que emerge do mar. Agora vamos lá, Lúcio, próximo versículo. 13:11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos do cordeiro, e falava como dragão. Isso, Tá aqui. que é esta besta aqui. Terceira besta que aparece no livro de Apocalipse. Esta figura que eu coloquei aqui, ó, é porque esta besta ela tinha características das bestas que nós encontramos em Daniel. Corpo de leopardo, pele de urso, cabeça de leão. Agora só esse detalhe aqui nós vamos recapitular depois. Chifre
que seria Keren, significa corno, chifre, canto, esquina, ângulo, escanteio, raio de luz, trombeta, fundo ou capital. É uma expressão que denota poder, por isso que significa capital, que é a sede do poder. É agora aqui, Rosh, cabeça, chefe, líder, pico, cume, começo, início, parte, ramificação, superior. Agora veja bem, Rosh significa cabeça, mas também significa chefe, líder. Nós vamos ver que no plano do cumprimento, essas expressões hebraicas vão ser, quando o anjo for revelar este sonho, vai se encaixar perfeitamente com o hebraísmo que nós já trouxemos nos vídeos anteriores. Agora vamos propriamente ao capítulo 17, vamos entrar lá e vamos trabalhar isso. Bom, então o Alexandre agora vai dar uma pincelada aqui em relação ao cumprimento. Cumprimento com relação a estas bestas aqui. Tá bem. Pessoal, eu tinha feito uma observação, não lembro agora exatamente qual lição, acho que foi na lição que nós falamos sobre o dragão e sobre a mulher vestida de sol. Dá uma olhadinha depois nos vídeos. Sobre esse dragão, um dragão que tem 7 cabeças e 10 chifres. Eu fiz uma associação direta a esses 10 chifres como sendo os 10 povos que invadiram Roma, e essas 7 cabeças como sendo os 7 povos que permaneceram depois da queda dos 3 chifres, que são os 3 reinos arianos, e o surgimento da ponta pequena, associando com a profecia de Daniel, do animal terrível e espantoso. Estava estudando com o Ricardo ontem ainda, estudando muito, e nós percebemos que existe uma outra interpretação possível, e inclusive admito que essa interpretação tem me seduzido muito, eu tenho achado ela muito interessante. Ela mantém a associação dos 10 chifres com os povos que invadem Roma, então são as nações europeias da Europa dividida, né? Agora essas 7 cabeças, elas são associadas não apenas aos povos que invadem depois de Roma, mas são associadas com todos os povos que foram usados por Satanás para perseguir o povo de Deus ao longo do tempo. Por que isso é importante? Esse dragão, como nós bem vimos, ele tenta atacar Jesus no momento do seu nascimento. E no momento do nascimento de Jesus, todas essas nações europeias não estavam estabelecidas ainda. Então, compreenderia aí uma certa fragilidade nessa linha interpretativa que nós tínhamos adotado. Voltar atrás e repensar o tempo inteiro a própria interpretação é um processo natural do estudo profético. Eu, pelo menos, estou fazendo isso e acredito que é próprio do processo de aprendizagem e de crescimento na verdade. Como eu entendo o dragão hoje, agora, nesse momento? O dragão como sendo a ação de Satanás por meio dos impérios da terra para perseguir o povo de Deus. A mulher vestida de luz, ela não é apenas a igreja cristã, mas é sempre o povo de Deus ao longo do tempo, inclusive o povo judeu. O que isso vai significar então? Essas 7 cabeças, a gente vai ver mais para frente na profecia de Apocalipse 17, novamente um animal com 7 cabeças, elas fariam referência aos povos que atacaram o povo de Deus ao longo do tempo. Quais sejam, na ordem, o Império Assírio e o Egito, depois Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma pagã e, por fim, Roma papal. Seriam essas as 7 cabeças. Essa seria a nossa interpretação associada depois, quando a gente for chegar lá em Apocalipse capítulo 17. Se nós seguimos aqui, então, nesse primeiro dragão, as diademas estão sobre as cabeças, são 7 coroas. Seria o período de domínio de todos esses impérios ao longo do tempo. No segundo animal, as diademas estão sobre os chifres, a coroa está sobre o chifre. Então, significa que ele é herdeiro daqueles impérios, ele é herdeiro do dragão, ele recebe o poder do dragão, mas é um período em que o domínio não está sobre aquelas cabeças propriamente, mas sobre os reinos da Europa dividida. Por isso, a cabeça com as 10 chifres e as 10 diademas. Por fim, chegamos no terceiro animal que está presente no livro de Apocalipse, que é a besta que emerge da terra, com 2 chifres. Essa permanece com a interpretação tradicional que nós já usamos, seriam os Estados Unidos, e os 2 chifres seriam, por um lado, o republicanismo, como bem aponta Ellen White, nós já falamos sobre essa interpretação, e o outro chifre seria o cristianismo na sua vertente protestante apostatada. Os Estados Unidos foi um país que foi construído em cima de 2 pilares.
o pilar primeiro de um modelo político republicano, de liberdade política, e o segundo, um modelo de religião protestante. E os dois seriam os valores dos Estados Unidos que entrariam em crise, que entrariam com uma participação na decadência dos Estados Unidos, decadência moral, decadência espiritual. Então essa seria a interpretação dos 3 animais que nós já vimos em Apocalipse, e agora a gente parte, por fim, para esse que é o 4º animal, sobre o qual está assentada uma mulher de vermelho. Ponto que você... Volta lá, Lúcio, um pouquinho, rapidinho. Ponto que vocês têm que gravar. Isso que a gente trouxe aqui, Apocalipse 12, e Apocalipse 13, vocês notem uma harmonia que existe entre as bestas. Esse capítulo 17 é o desagregar, é a desarmonia, a desarmonização de toda essa estrutura que nós encontramos aqui 12 e que vimos no Apocalipse 12 e no capítulo 13. Ou seja, é um período em que os poderes que perseguiram o povo de Deus ao longo do tempo vão entrar em conflito entre eles mesmos. Outra coisa, notem que, gravem isso, que cabeças têm diademas, isto é símbolo de vitória. Chifres têm diademas, isso é símbolo de vitória. Agora no Apocalipse 17 é a derrota. Não existem diademas. Não tem diademas. Vamos pro próximo lá e vamos continuar, vamos entender. Vamos lá, voz além. Apocalipse 17, verso 1 diz: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem e mostrar-te-ei a condenação da grande fornicadora que está assentada sobre muitas águas. O Lúcio falou no começo a questão do tempo do verbo. Nós vamos primeiro, vou falar do Samuel, depois eu vou falar do Arilton e depois eu vou falar aquilo que eu acredito que é beabá de hermenêutica. É beabá de hermenêutica de metalinguagem. Se trata de interpretação textual. Interpretação textual não é princípio de interpretação profética específica, exatamente. É interpretação de texto. Não, interpretação de texto, de texto onde há metalinguagem. Depois eu explico o que é metalinguagem. Vamos lá. Primeiramente, Samuel diz o seguinte: que esta visão historicista, aquela tradicional que vocês veem no Bíblia Fácil, que vocês veem o Leandro Quadros defendendo no canal dele, que vocês veem a Novo Tempo, toda a programação do Novo Tempo que trabalha de profecia vai trabalhar com aquela visão tradicional do Arilton. E o Samuel Ramos, ele critica este tipo de pensamento, afirmando que esta interpretação historicista ela é frágil no que tange a Apocalipse 17, porque ela se apega ao tempo do verbo. O que significaria isso de tempo de verbo? Ele fala que profecia, o verbo, o tempo do verbo, ele só vai ter relevância quando do momento do cumprimento profético. Então ele fala mais ou menos assim, que do período do tempo do fim, ou seja, então de 1798 em diante, é que este tempo dos verbos, ou seja, essas flexões verbais, elas teriam algum tipo de correspondente semântico, sintático, pragmático. O pastor Arilton, e o Samuel Ramos fala que isso é um princípio profético. O pastor Arilton fala o quê? Que existe também um princípio profético na Bíblia, de que quando a pessoa ela é levada em visão, aí quando a pessoa é levada em visão, o tempo do verbo é 1. E quando o próprio anjo explica, o tempo do verbo seria outro. E que isso seria um princípio profético. Nós temos aqui no capítulo 14 uma estrutura de metalinguagem. Nós temos aqui metalinguagem, quando você usa a linguagem para explicar a própria linguagem. É como se fosse linguagem em cima de linguagem, sobreposta. Digita no Google lá, boneca russa. Daí vocês vão ver a imagem que eu não coloquei aqui. Mas a boneca russa é o quê? É uma boneca dentro de outra boneca, dentro de outra boneca, dentro de outra boneca. Vamos fazer de conta aqui que o texto é uma boneca russa. Aquilo é metalinguagem, é texto em cima de texto.
a linguagem se sobrepõe. Nós temos uma estrutura de linguagem simbólica, geral, abstrata. Nós temos uma estrutura de linguagem que ela é concreta, que ela explica a profecia. Todos os grupos de 7 do Apocalipse funcionam de certa forma com estruturas assim. Mas aqui em Apocalipse 17, isso é claro. O anjo primeiro trabalha com a estrutura de linguagem, o profeta trabalha com a estrutura de linguagem em cima, depois vem o anjo e explica outra estrutura de linguagem. Então, aqui nós temos um tempo do verbo. Lá embaixo nós vamos ter outro tempo do verbo. Vou explicar melhor agora aqui, lendo isso daqui. O Lúcio leu, Apocalipse 17:1. E veio um dos 7 anjos que tinham. Nota que o verbo está no passado. Mas este verbo no passado, ele se refere a um passado dentro da visão, não no plano de cumprimento. Tinha por quê? E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças. Porque a visão anterior era das 7 taças. Esse acontecimento aqui, ele se sucede às 7 taças. Num plano simbólico, enunciação numa profecia pode ter todos os tempos verbais, passado, presente e futuro, no plano abstrato e simbólico. Então esse tempo verbal é para indicar que este anjo estava na visão anterior, depois 7 taças. E falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a condenação. E aqui a palavra é crima. Em algumas Bíblias vai estar escrito juízo, mas é o juízo no sentido já de condenação do ato. Crime é uma decisão, função ou efeito em favor contra o crime, é a condenação ou a vingança. Então seria a execução e não a elaboração da investigação. Não, já foi feita. Da grande fornicadora, a meretriz, que está assentada. Está assentada, veja bem, o tempo do verbo é porque agora na visão, a visão atual é esta. Que nós temos uma grande meretriz, uma grande fornicadora que está assentada sob muitas águas ou povos, com a qual fornicarão, ou seja, vai haver uma visão no futuro, fornicarão com os reis da terra. Ou seja, nessa profecia mais à frente vai ser explicada essa fornicação. E os moradores da terra se embebedarão com o vinho de sua fornicação. Vai haver. Embebedaram. Isso, se embebedaram. Isso. E embebedaram, exatamente, no passado. Vamos lá, agora lá, Lúcio, lê lá pra gente, Apocalipse 17:3. Interessante, na minha versão Almeida aqui está prostituíram, passado, embebedaram, passado. No passado da profecia. Né? Sim. Vamos lá, Lúcio, próximo. E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de grã, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. De volta à figura das 7 cabeças e 10 chifres. As 7 cabeças nós já trabalhamos, os 10 chifres também. Isso, mas nós vamos trabalhar de novo. Fiquem calmos. Cor grã significa cor vermelha ou escarlate. Note aqui, a mulher está vestida de escarlate e a besta também. É escarlate. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate, adornada com ouro e pedras preciosas e com pérolas, e tinha em sua mão um copo de ouro cheio de abominações e sujeidades de sua fornicação. O que acontece aqui? Ela está vestida de púrpura e ele está com ouro. Então ela tem uma aparência, na sua aparência, uma aparência nobre. De poder, né? De poder, isso. E o cálice. Só que o que está dentro do cálice de ouro? Imundícia. Cálice de ouro é típico de reis. Então, novamente, só que dentro tem abominações. E ela, na verdade, já vimos, na verdade, que ela é prostituta. A expressão abominação, lembrando, ela é uma expressão que já está presente nas outras visões de animais. Lá, quando a gente viu a visão do segundo animal, que é a besta que emerge da água, ela tem abominações. E quando nós vamos lá para o livro de Daniel, na profecia dos animais, a ponta pequena, ela realiza abominações. Então esse poder da mulher está diretamente associado à figura da ponta pequena. Simbolicamente aqui nós vemos um paradoxo simbólico, porque ela tem características de uma coisa boa e características de coisas ruins. Vamos buscar essas características. No Shemot 39:1 nós vamos ver essas características, mas não do lado pejorativo, que essa mulher tem. Vai lá, Lúcio, lê pra gente.
Fizeram também as vestes do ministério para ministrar no santuário de azul e de púrpura e de carmesim. Também fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Isso. Tinha a parte vermelha na veste sacerdotal. Exatamente. Algo de honra. Agora vamos lá. Outra posição de honra aqui que foi irônica e foi aplicada ao Jesus. Coloca lá. Lê lá, Lúcio, Mateus 27, 28. E despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate. Isso daqui estava se aplicando a Jesus. Jesus, por ocasião do seu julgamento, ele foi vestido com vestes reais, uma veste escarlate. E continua, olha o que mais aconteceu com Yoshua também. Marcos 15, 20, Lúcio. E havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes e o levaram para fora a fim de o crucificarem. Então, esta roupa o Messias usou. Inclusive, agora Apocalipse 16, 12. Vamos lá. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio de Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho aos reis do Levante, ou do Oriente. Isto. Este Apocalipse 12 aqui, nós vamos trabalhar no último slide. Nós vamos entender qual é a relação aqui dessa água que seca aqui do rio Eufrates, com este quadro aqui do juízo da meretriz. Vamos lá para o próximo slide. Vamos lá. Voz do além, Apocalipse 17:5. E a sua testa era escrito o nome, a saber, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das fornicações e abominações da terra. Isso. Vimos lá atrás que ela tem estrutura, aparência, uma aparência de rei ou rainha, no caso, uma aparência ministerial relacionada com o Gadol Kohen, com o sumo sacerdote, ou com os sacerdotes, né, o sacerdócio levita. Agora veja bem, aqui fala em mistério. Apocalipse é revelação. Como é que pode ser? Como é que poderia haver? Bom, pera, não é revelação de Jesus? Como é que agora na profecia vem o mistério? O próprio anjo vai trazer a revelação desse mistério, e nesta parte onde traz a revelação desse mistério é onde há a passagem daquela estrutura de linguagem, daquela primeira estrutura de linguagem simbólica, para a explicação da profecia, para a segunda estrutura de linguagem, que é explicação da... Então, ou seja, veja, é linguagem sobre linguagem. Apocalipse 17 é um sanduíche linguístico, metalinguagem. Então vamos lá, Apocalipse 17:6. E vi que a mulher estava bêbada, embriagada do sangue dos santos e do sangue dos mártires de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. Isso. O Lúcio, você leu até? Não, só o 17:6. 16. Tá, continua. 17:6. 17:7 diz: E o anjo me disse: Por que te maravilhas? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que há atrás, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A passagem que eu falei aqui. Agora começa a explicação. Isso. Até aqui era a visão, daqui para frente explicação. O único detalhe aqui no versículo anterior, aqui já é dado a revelação do que estava no cálice. O sangue dos santos. Sangue dos santos. Se você quiser falar alguma coisa com relação ao cumprimento e sangue dos santos. Só em relação ao cumprimento do sangue dos santos, de volta a menção ao animal terrível espantoso e a ponta pequena lá do livro de Daniel, que também persegue os santos do Altíssimo, magoa os santos do Altíssimo, trata de mudar tempos e lei. É uma associação direta com a ação da Igreja Católica Apostólica Romana ao longo do tempo, o seu processo inquisitor, perseguindo mártires, matando gente que era considerada herege na época. Assim como essa mulher aqui representa a Babilônia espiritual, representa a Igreja Católica, a ponta pequena lá do livro de Daniel representa o poder católico romano também. O segundo animal, a besta que emerge do mar em Apocalipse, que tem corpo de leopardo, cabeça de leão, pé de urso, também representa esse poder romano, com os 10 chifres, os 10 chifres coroados, o poder dessa Europa dividida, dominada pelo poder romano, unificada no poder romano, para a perseguição dos santos. Isso. Veja bem, agora aqui começa a coisa a ficar um pouquinho mais complicada. Olha lá, Lúcio, Apocalipse 17:8. Diz assim: A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e ir-se à perdição.
E os moradores da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se maravilharão vendo a besta que era e já não é e ainda que é. Isso. Bom, gente, isso é o seguinte. Lá no penúltimo, lá no antepenúltimo slide, nós vamos trazer todas as visões. Mas aqui, por força de coerência lógica, para ficar mais fácil de vocês compreenderem, nós já vamos antecipar um pouquinho isso daqui. A nossa interpretação é que esta besta aqui, escarlate, é o próprio Satanás, ou o Satanás fazendo-se uso de um poder político terrestre. De uma instrumentalidade política terrestre. Assim como o dragão, primeiro animal que aparece em Apocalipse, na primeira visão de animal, de besta, o dragão com 7 cabeças seria Satanás agindo ao longo do tempo para perseguir o povo de Deus. Aqui seria Satanás agindo num momento específico, associado à Babilônia espiritual, que é a Igreja Católica, na perseguição do povo de Deus. Isso também. Mas esta besta especificamente seria, sob o nosso ponto de vista, Satanás, ou Satanás se utilizando de uma instrumentalidade dos Estados Unidos da América. Explicamos já o era, não era? Agora, já. Então vamos explicar. Aqui, ó. Isaías... eu vou dar uma lida em Isaías 14:2, veja bem. Como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Veja bem, temos duas interpretações aqui. Foi no sentido, a primeira interpretação, ela faz uma associação com o milênio. Fala que esse daqui foi no sentido de que ele foi príncipe deste mundo, dominante do planeta. Isso. E já não é. Foi derrotado por Cristo na cruz do Calvário. E há de subir do abismo. Ele vai voltar a receber o domínio depois do milênio. Depois do milênio, para receber a condenação final. Exatamente. Então, esse já não é, só para deixar claro para o povo de casa, Satanás já teve poder de domínio na terra. Já não é. Significa que ele foi derrotado por Cristo e nos tempos do profeta, que está sendo explicado agora, então a explicação é no tempo do profeta, já não é, ele já não tem domínio no tempo do profeta João, porque Jesus derrotou ele na cruz. Ele há de subir do abismo. Satanás, a gente vê na profecia que o dragão ele é lançado ao abismo, ele fica no abismo por 1000 anos, e num momento no futuro ele virá a subir do abismo para ser derrotado na derrota final. Outra interpretação que é parecida foi anjo, associando aqui com Isaías, anjo de luz. Anjo ainda é. Já não é anjo de luz, e há de subir do abismo, depois do milênio. Também é uma interpretação similar, só utiliza uma base ali no meio. Aqui seria ele tentando fazer uma contrafação de Cristo, né, se apresentando Sim. como anjo de luz. Vamos lá, então vamos para o próximo slide. Vamos lá, voz do além, Apocalipse 17:9. Diz assim: aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Outra estrutura de linguagem. Aqui, tempo do verbo é completamente diferente. Agora aqui entendemos nós que, veja bem, olha só, que como vem a explicação para João, o ponto de referência é ele próprio. Está explicando para ele. O anjo está se dirigindo diretamente a João, não é João tendo uma visão e relatando para nós. Tipo assim, tem um mistério. Olha, você está espantado. Vem cá, meu filho, eu vou te explicar. Está explicando para João. Para um marcador de um outro momento que acontece isso, lá no livro de Daniel, no momento em que o anjo vai explicar para Daniel a visão, ele fala: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, ou cortadas sobre o teu povo. 7 semanas e 62 semanas. Qual que é a ideia de tempo que se parte essa profecia? É o tempo do profeta Daniel, que está recebendo a visão e está recebendo a explicação agora. Não é o tempo do cumprimento da visão. Vamos lá. Aqui nós temos, primeira coisa, 7 montes. 7 montes. A primeira coisa, questão do monte. Linguagem simbólica. Essa arbitrariedade. Não, pera lá. Aqui não é linguagem simbólica, aqui é literal. São os 7 montes. Tem uma interpretação
bem antiga na igreja que fala que esses 7 montes seriam as 7 colinas de Roma, sobre as quais está sentada a cidade do Vaticano. Né? Vai estar no próximo slide, vai ter inclusive a foto disso daí, vou trazer para vocês. Mas vamos lá, ó, sobre os quais a mulher está assentada, ou seja, esta mulher, a gente já pode adiantar também, seria o poder de Roma papal. E ela estaria sentada sobre 7 cabeças, que são 7 montes. A associação tradicional, interpretação tradicional, é que estes montes não seriam literais, que deveriam ser entendidas dentro do hebraísmo, dentro da cultura hebraica. Nós vamos atrás dessas passagens e nós vamos perceber que monte, dentro do Velho Testamento, ela tem uma lógica dentro de expressões idiomáticas. Primeiro, vamos em Jeremias 51, 25. 51, 25 diz: Eis-me aqui contra ti, ó monte destruidor, diz o Senhor, que destrói toda a terra, e estenderei a minha mão contra ti, e te revolverei das rochas, e farei de ti um monte de incêndio. Está falando de Babilônia. Como um monte destruidor. Então veja bem, esse monte aqui é o império. Esse monte aqui está se referindo ao povo babilônico, ao império babilônico. Governo babilônico. Agora vamos continuar. Daniel 2,35. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a progana das eiras do estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Ou seja, aqui o grande monte é o reino de Deus estabelecido em Jesus Cristo. Povo de Deus, o governo de Deus. E nós temos ainda a noção de um monte de Sião. Sião, geralmente, pode se referir a um lugar, ou pode se referir a um povo. Um povo também. Há um reino. Então, dentro desta expressão idiomática, entendemos que se referiria a esses 7 montes. E veja bem, 7 cabeças. Rosh, em hebraico, significa cabeça, chefe ou líder. Ou seja, tem uma conotação também de chefia. Essa de ideia pessoas. como cabeça tem muita relação com Apocalipse 17:10, né, que é o próximo versículo. Então, outra coisinha aqui. É muito comum falar, pera lá, opa, dá um tempinho aí. Fala também aqui sobre uma questão de tempo, né? Deixa eu ver aqui. Por um pouco tempo. Dá uma olhadinha lá de novo, Apocalipse 23, lá pra gente. 20 verso 3. E lançou-o no abismo e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele para que não mais engane as nações até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Isso, aqui em Apocalipse 20, 30, está falando de Satanás. E fala um pouco de tempo. Só que a expressão grega aqui é mikron. Aqui é tempo cronometrado, é um tempo curto de fato. Aí vem aquela argumentação daqueles que não se opõem àquela visão mais recente da igreja, que vocês vão ouvir na Novo Tempo, que vocês vão ouvir na Bíblia Fácil, no Código Aberto, vão ouvir do Arilton, coisa e tal. Eles falam o seguinte: não tem como, pouco tempo. Roma está aí, tá quanto tempo Roma aí? Não tem como ser pouco tempo. E não só Roma, né? Porque a gente vai fazer a associação com as cabeças desde a Síria até Roma, então fica complicado. Como pouco tempo. Mas aqui em Apocalipse 12:12, olha lá, Lúcio. Por isso alegrai-vos ao céu e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Pouco tempo também para Satanás. Mas a palavra é diferente. Só que aqui é o ligon. E adivinhem qual palavra grega que é utilizada aqui em Apocalipse 17:10. Lê lá, Lúcio. E são também 7 reis. Os 5 são caídos, passado, um já existe, o outro ainda não é vindo, futuro. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Ou seja, ligam de volta. Oligam novamente. A mesma expressão aqui, oligam, aplicada a Satanás. Satanás tem permanecido na Terra já faz mais de milênio, né? Exatamente. Então essa argumentação... Inclusive o domínio de Satanás na Terra, a ação de Satanás na Terra para a perseguição do povo de Deus, entra em concordância com o período de domínio dessas 7 cabeças. Sim. É o mesmo pouco tempo. Faltou ler Apocalipse 17:10, né? Vamos entender quem são esses 7 reis. 5 já caíram no passado. Um já existe, mas tem esse aspecto. No passado, um existe e outro ainda não veio. Se a gente for jogar isso para o tempo do profeta, os 5 caídos no passado seriam a Síria, Egito,
Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia. O profeta vivia em que tempo? No tempo do sexto rei. Esse sexto rei seria Roma pagã. Roma ainda não tinha se convertido ao cristianismo, Roma estava matando o cristão. O outro ainda não é vindo, então o sétimo ainda não chegou. Qual é o sétimo que viria depois? Roma papal. E daqui a pouco a gente chega no oitavo rei. Vamos lá, vamos ao próximo slide. Que interessante, né? Porque as pessoas às vezes interpretam a profecia a partir da existência dela, né? E eles tentam colocar esses 5 caídos, os 5 papas e tudo mais, a partir da própria interpretação presente. Isso. Notem que agora aqui o enunciado muda, ó. É outra estrutura de linguagem. Aqui agora é a explicação, está sendo explicado para ele. O tempo do verbo que a gente falou, veja bem, coloquei aqui entre parênteses, passado, presente e futuro. Mas esta relação, a interpretação do Samuel Ramos e de outros é o seguinte, que esse passado aqui, este passado que está escrito aqui em Apocalipse, não é propriamente passado. De João. É um passado que começa no futuro do tempo do fim para frente. Então marca 1844, começa a contar Papa, é isso? Isso. E aí vai, primeiro Papa, segundo Papa, terceiro Papa? Não, depois do tempo do fim para frente, depois de 1798 em diante. 1798 começa a contar, primeiro Papa, Isso. segundo Papa, terceiro Papa, até chegar no oitavo e aí... Eu vou trazer as figuras aqui, a gente vai entender melhor. Bora lá, Lúcio, vamos para as figuras para a gente entender melhor. Agora aqui a gente tem a figura que a gente está falando. Papa Pio XI, Pio XII, Pio XXIII, João 23, Papa Paulo VI, João Paulo II, João Paulo I, João Paulo II e aqui o Bento. Teria um Bento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O Bento seria o sétimo rei. E o Francisco? Aí, calma. Aí diz que muitas pessoas começaram a para lá, Samuel Ramos, como é que fica, não sei o que lá. E daí ele fala que o Bento, 16, na verdade, que o Francisco, que veio depois, seria uma continuação do Bento. Então os dois contam um. Isso. Então o oitavo não veio ainda. Essa seria a interpretação que ele está utilizando agora. Existem outras. Existem com relação a chifre. Tem essa interpretação aqui. Lê lá Alexandre. Para mim que eu não consigo ler desse lado aqui não. Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, Vespasiano, Tito, Dominiciano, Nerva, Trajano e Adriano. Isso. Nós vemos aqui 10 reis, que seriam os 10 imperadores romanos. Isso, os 10 imperadores, que seriam os 10 chifres. Essa é uma interpretação. Agora aqui, ó, nós temos a outra interpretação, que literal também, que trabalha com as 10 colinas. Você consegue dar uma lida? As 7 colinas de Roma, né? Isso, as 7, desculpa. As 7 colinas, você consegue ler aqui? Ah, não consigo. É que também, tudo bem. Deixa Mas são 7 montes que estão ao redor de Roma. Mas tá lá, outra interpretação com relação às 7 cabeças aqui também, ó. 7 formas do governo romano. Pessoal, essa aqui para mim é a mais absurda. Como historiador eu preciso fazer uma vírgula aqui, porque essa estrutura de tempo aqui, ela é arbitrária. Tiveram trocentos imperadores diferentes. Tinha tempo que voltava para a república, depois era império, depois era triunvirato de volta. Então essa estrutura não faz sentido tem uma ordem. em termo histórico. Mas realeza, consulado, ditadura, triunvirato, decemvirato, império e papado. Isso, ou seja, 7 cabeças seriam isso. Ó, então as interpretações. Que 7 reis seriam 7 imperadores, 7 reis seriam 7 formas de governo, 7 reis seriam 7 impérios, 7 reis seriam 7 papas. Ok. Agora veja bem, aqui tem uma pequena diferençazinha aqui. A que nós entendemos a correta, a que é a tradicional, é o quê? Que nós temos aqui Egito, como Alexandre já falou, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Greco-Macedônia ou Grécia, Roma, pagã. E aqui a 7ª cabeça seria Roma papal. Existem outras que seguem uma lógica similar, que, por exemplo, trocam o nome dos reinos. Corta aqui, ó. Eles não incluem o Egito e não incluem a Assíria. Eles não incluem por quê? Eles pegam de Babilônia em diante. Por serem da profecia de Daniel. Isso. Daí aqui, Roma papal, eles fazem um corte e eles colocam depois da ferida de morte, contam como sendo uma cabeça como separada. sendo 2. Acrescentam. Eu admito que eu fiquei incomodado num primeiro momento com essa interpretação que joga Egito e Assíria aqui. Por quê? Eu estou acostumado com a interpretação de Daniel, que começa com Babilônia. Então, necessariamente na minha cabeça, tinha que começar com Babilônia.
Mas quando a gente vai para outras profecias, para além de Daniel, na Bíblia, nós encontramos profecias tanto acerca do Egito, quanto acerca da Assíria. Lembra da coroinha na cabeça da besta, né? Que a gente conversou. Então, tanto o Egito quanto a Síria foram impérios que saíram vitoriosos contra o povo de Israel, assim como Babilônia, Medo-Pérsia segue o bonde. Então, Egito e Assíria têm profecias, sim, apontando eles como povo perseguidor do povo de Deus, e saíram vitoriosos contra o povo de Deus. Então, acredito que assim, não fecho 100% de certeza, porque não sou tão metido a ponto de achar que já concluímos essa profecia e sabemos de tudo, não. Agora, Egito e Assíria podem ser colocados aqui, se encaixam, sim, é coerente. Qual era o ponto? Lembra que nós falamos lá atrás? Que primeiro tem diademas nas cabeças, nas 7 cabeças, e depois tem diademas nos chifres. A pergunta que a gente estava, a indagação que o Alexandre colocou ontem para a gente foi a seguinte: mas pera lá, por que Assíria e Egito? Uma vez que ele, como historiador, né, e conhece a Bíblia também, falou: existem outros povos que lutaram contra o povo de Deus. Filisteus não. Amorreus não. Os jebuseus. Vai que uma cabeça os jebuseus. A gente vai ser os jebuseus, amorreus, heteus, heveus. E por que só esses? O ponto... Lembra que a gente falou para gravarem a questão dos diademas? O que na profecia fala? Diadema é coroa. Segundo animal, besta que emerge do mar. Isso, diadema é coroa. Desculpa, primeiro animal, besta que emerge do abismo, dragão. O diadema é coroa, diadema é vitória. O povo de Deus esteve cativo no Egito. Cativo. Olha a simbologia aqui. Ele esteve cativo em algum lugar filisteu? Não. O povo de Deus, ele foi... O reino do norte foi exterminado pelos assírios. E foram levados cativos também. Restou só Judá e Benjamim, que depois com Babilônia também saíram cativos. Continuidade Império Medo-Persa, Grego-Macedônico, depois Império Romano, não precisa nem dizer nada, né? Que neste período do Império Romano, o Messias foi morto. E aqui nós temos a ponta pequena, né? Isso. Então, entendemos que a chave para nós encaixarmos Egito e Assíria aqui são a questão do diadema. Da vitória contra o povo de Deus. A vitória, exatamente. Vamos lá, vamos para o próximo slide. Vamos lá, agora para a gente entender. Esse versículo aqui, eu coloquei as associações, para a gente entender aquela multiplicidade de interpretações possíveis. Voz do além, lê para a gente lá, 17:11, Apocalipse. E a besta que era e já não é... Esta é também o 8º rei, e é dos 7, e vai-se à perdição. Uma vírgulazinha só para a gente explicar aqui. A besta que era e já não é, nós estamos associando com Satanás utilizando governos terrestres. É também o 8º rei. É dos 7 e vai-se para a perdição. Então seria um governo que viria depois desse 7º período, que é o período marcado pela divisão da Europa, pelos 10 chifres. Então aqui nós teríamos algo que está no nosso futuro ainda, um período de dominação de um poder satânico global, utilizando-se da política e que serve de montaria para a Babilônia, que é a confusão espiritual. Note o ponto óbvio aqui. Se você identifica a besta, você identifica quem? É o 8º rei. Você identifica o 8º rei. Então vamos lá. Quais são as interpretações? Eu coloquei aqui. Associar Apocalipse 17:11 exclusivamente com Apocalipse 13, com a besta que emerge do mar. Então seria Roma Papal. Então Roma Papal estaria montada em cima de Roma Papal. Isso, Roma Papal estaria montada em cima de Roma Papal. É um cumprimento um tanto quanto estranho. Agora associar com Apocalipse 12. Neste é outro caso, animal de 7 cabeças. Isso. Então, agora nesse caso aqui, esta besta seria a mesma besta de Apocalipse 12, o dragão vermelho, e no caso então, o 8º rei seria Satanás. Satanás imitaria a volta de Cristo. Não abominamos de todo essa interpretação. O que estaria totalmente em acordo com eventos finais, por exemplo. Tranquilo. Só que nós adotamos uma teoria que agrega tanto Apocalipse 12 como 13. Vamos lá, terceira, associar com Apocalipse 13. Então, esta besta aqui seria os Estados Unidos, ou seja,
a besta que emerge da terra. Logo, o oitavo rei seria Os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos iriam apoiar Roma papal, como os Estados Unidos foi e já é, e há de subir do abismo. Fica a dúvida. Não se encaixa nesse quesito. Fica- Tem um aspecto complicador aí. Exatamente, ficaria essa dúvida. Agora, quarto, associar Apocalipse 12 e 13. Satanás, último intento, ele imita a volta de Cristo e através dos Estados Unidos que apoiam Roma por um tempo, depois vai perder esse apoio, tenta atacar os santos. É uma Esta, interpretação que está muito em harmonia com eventos finais. Então, um veja grande bem. conflito. então, Satanás seria essa besta. Ele imitaria a volta de Cristo e neste imitar ele teria o apoio de Roma não, dos Estados Unidos, e que mais para frente nós vamos ver aqui nos próximos slides que esta mulher vai ser devorada pelos chifres e pela besta. Ou Nós seja, vamos entender isso. existe um conflito interno entre aqueles que se põem como perseguidores do povo de Deus. Aquela harmonia que nós vimos lá atrás, ela desfaz. começa a se desfazer. Mas já identificamos. Então a besta, nós entendemos Satanás, possivelmente se utilizando dos Estados Unidos como E não só dos instrumentalidade. Estados Unidos, mas dos Estados Unidos, dos poderes dos países da Europa, de Que vem toda depois. essa divisão. Mas países da Europa vem depois. Olha aqui, vamos lá. Apocalipse 17, 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não começaram a reinar, porém tomam potência como reis em um mesmo tempo juntamente com a besta. Isso. Estes 10 chifres associamos com Daniel 7, que é o que o Alexandre estava falando. Então, Os povos da Europa. os 10 chifres, os povos da Europa. Por quê? Mas não era 7? Povos... Não tinha caído 3? Por que agora tem 10? Isso. Então vamos lá. Daniel 7. 10 chifres. Godos, ostrogodos, vigodos, todos mais, né? Esses Os 10 7 mais os 3 arianos. deram origem àquilo que chamamos hoje de Europa. Lá em Daniel, quando caem em 3, são aqueles que não apoiaram, que não aceitaram o poder papal e por isso eles caem. Que eram os 3 reinos arianos. Isso, mas aqui é para falar, a profecia está se referindo a toda a Europa. Um aspecto importante. Que a sua linhagem vem desses povos. Um aspecto interessante nessa interpretação é que o porquê de ter 10 chifres e não 7, né? É que nesse momento, um pouquinho para frente, os 10 chifres eles estão retirando o poder da mulher e devorando a mulher. Sim. Significa que não é os 7 chifres que foram derrotados e dominados pelo poder papal, pela ponta pequena, mas é o coletivo rebelde, revoltado e atacando esse poder. Por isso 10 e não 7. São os 10 que agora não vão se dobrar, mas vão derrotar. Para quem está notando em casa, francos, França, alemães, Alemanha, anglo-saxões, Inglaterra, lombardos, Itália, burgúndios, Suíça, suevos, Portugal, visigodos, Espanha, ostrogodos, vândalos e érogos foram eliminados pelo chifre. Vamos lá, vamos para o próximo. Vamos lá, agora a voz do além, Apocalipse 17, 15. E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a fornicadora, são povos e multidões e nações e línguas. Isso. Explica, né? Vamos lá. As águas que viste, ou seja, águas em profecia, povos, línguas e nações. Um detalhe interessante aqui que eu quero trazer para vocês é o seguinte, olha. Em Apocalipse 12 nós temos uma mulher suspensa no céu e envolvida por planetas celestiais, estrelas, a lua, explicamos lá nos vídeos anteriores o que significa isso. Ela é perseguida e oprimida pelo dragão, refugiada no deserto, alimentada por Deus, e a mãe do Messias, filho varão. Agora, aqui em Apocalipse 17, a gente tem uma mulher de novo. É a contrafação, sentada sobre as águas, contaminada com os reis da terra, identifica-se com o dragão, ela oprime o povo de Deus. Oprime o povo de Deus, ela é instalada, investida com vestes reais, embriagada com o sangue dos mártires e é mãe das prostitutas, ou seja, ela possui filhas, certo? Vamos lá, vamos continuar. Apocalipse 17, 16. E os 10 chifres que viste na besta são os que hão de aborrecer a fornicadora, e a farão assolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão com fogo. Ou seja, lembra que nós falamos 10 chifres? Então, Europa.
Europa versus Roma Papal. Então aqui aqui começa o desfacelar daquela união que a gente viu no Apocalipse 12, Apocalipse 13. Lá. Uma união que perseguiu o povo de Deus. Exatamente. Então, no tempo do fim, essas instrumentos... Depois do soar da sétima trombeta não. Depois do derramar da sétima taça, Isso. já depois do fechamento da porta da graça, vai haver uma desarmonia. Essas instrumentalidades satânicas irão se consumir. Isso se encaixa com aquilo que a gente falou do Armagedon e da guerra que houve no Vale de Josafá, onde os inimigos do povo de Deus se enfrentaram, se destruíram mutuamente, houve uma desarmonia, e o povo de Deus apenas estava observando, cantando e adorando a Deus. Vamos lá. 17. Isso. Porque Deus pôs em seus corações que façam a sua vontade, e que sejam de um mesmo consentimento, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. Quem passa a dominar aqui é a besta, não a mulher. Essa besta aqui, que também é o 8º rei. Isso que é associado a Satanás. Satanás, o dragão vermelho, se utilizando possivelmente uma instrumentalidade satânica dos Estados Unidos. De poderes políticos terrestres. Isso. Agora, Apocalipse 17, 18. E a mulher que viste é a grande cidade que tem o reino sobre os reis da terra. Porque esse já está com a interpretação clara, né? Já está, Babilônia, Bavel. Confusão espiritual. Isso. E ela possui... corrupção espiritual. Mas e ela possui o que também? Filhas. Ela possui filhas. Então essa confusão possui filhas. Olha, vamos associar agora com Apocalipse 16, 19. Ó. Lê lá, Lúcio. E a grande cidade se dividiu, fendeu em 3 partes, e a cidade das gentes caíram, e a grande Babilônia. Então veja bem, essa mulher é a grande cidade, essa mulher é Babilônia, essa mulher é confusão espiritual. E lá na 7ª taça, Babilônia está se dividindo. Sim. Próximo, Lúcio. Agora o negócio é o seguinte, gente. Praticamente já terminamos a parte mais complexa, né? Todos esses elementos que a gente pegou, talvez a gente pare alguma coisa. O Lúcio vai ler Apocalipse capítulo 18, nós podemos fazer alguma intervenção eventual, mas todos esses conceitos que foram trabalhados se repetem aqui para a gente entender e espero que fique óbvio. Já explicamos Babel, confusão, só para recapitular. A besta... Essa passagem de Apocalipse 18 ela vai ter um teor muito mais de descrição do que de explicação ou de profecia, né? Só para a gente recapitular. Então, a besta escarlate, Satanás. Os 10 chifres seriam os povos da Europa. As 7 cabeças. Os impérios que Satanás usou ao longo do tempo para atacar o povo de Deus. E que obtiveram vitória. Vitória. A besta que emerge do mar. A besta que emerge do mar, então, a segunda seria o poder papal, 7ª cabeça, perseguindo o povo de Deus. Perfeito. A besta que emerge da terra com 2 chifres seria Estados Unidos, e os 2 chifres são, por um lado, o republicanismo e por outro, o protestantismo apostatado. E por fim, a besta que está com a mulher assentada, a besta escarlate, as 7 cabeças nós já falamos, os 10 chifres também, agora sem diademas, porque não vai sair vitoriosa sobre o povo de Deus, e a mulher, a Babilônia espiritual, a igreja corrupta que está aguardando o seu julgamento final. Vai lá, Lúcio. Agora é com você. Os 2 últimos slides. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu, dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplice em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até ao céu. E Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: Estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver.
Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio, e conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois uma só hora chegou o teu juízo. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carros e de escravos, e até almas humanas. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados. Os mercadores dessas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura, e de escarlata, adornada de ouro, e de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todo piloto e todo aquele que navega livremente, marinheiros e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Verso 21. Então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim como com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade nunca mais será achada. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Um último aspecto ainda que eu gostaria de ressaltar é o quanto nesse texto se fala de uma hora, né? Que ela foi derrotada em uma hora, que ela foi destruída em uma hora. Se a gente vai lá para o livro de Apocalipse, capítulo 17, diz assim, versículo 12: os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante uma hora. O tempo de domínio desse animal e desses chifres para fazer mal à mulher, para atacar a mulher Babilônia agora, ele é um tempo de uma hora profética. O que significa essa uma hora profética nós entendemos. Se a gente pegar e pensar o dia profético como sendo equivalente a um ano, uma hora profética seria 1/24 de um ano. Como um ano tem 12 meses, 1/24 seria o equivalente a 15 dias. Você, olhando para o final dos tempos agora e entendendo essa profecia dessa forma, vai chegar à seguinte compreensão: chegará um momento em que os poderes arregimentados para perseguir o povo de Deus, eles se desfarão. Eles começarão a brigar entre si. A mulher será atacada, a mulher adúltera. E nesse momento você poderá contar uma hora profética, ou 15 dias. Depois desses 15 dias, eis que virá o fim. Seria isso. E assim como aqueles que conheciam a profecia de Joshua com relação à destruição do templo de Jerusalém, que ele obviamente interpretando a profecia da destruição que já estava no Velho Testamento, no caso do livro de Daniel, aqueles que conhecem esta profecia também só vão contar os dias. Mas um ponto aqui que eu quero destacar é o seguinte:
O Lúcio começou aqui, esse capítulo 18, com depois destas coisas. E o Lúcio leu ali, caiu a grande Babilônia, e leu, sai dela, povo meu. E lá no começo nós vimos que o anjo que falou era o anjo que tinha a taça. Se o método é sequencial, a porta da graça já fechou, mesmo para aqueles que, como é que sai dela, povo meu. O povo já foi selado, a porta da graça já está definido, quem faz parte do 144 mil, quem não faz, quem serão aqueles salvos, e já está definido quem vai adorar a imagem da besta. E se o método sequencial, como é que pode ter aqui? Problemas de interpretação sequencial. Pode ter aqui um sai dela, povo meu. Dentro do paralelismo não há problema nenhum com essa passagem. Dentro do método sequencial há. Outro ponto. Esta é a mesma expressão metatalpa, que é utilizada lá atrás em selos, em trombetas. A gente tem ali, o Alexandre pode pegar a Bíblia para mim, dá uma olhada lá, Alexandre. As duas testemunhas mártires, eu vou retrazer isso, trazer novamente isso. As duas testemunhas mártires e o livrinho. Está lá em... Vamos lá. E olha lá e mostra pra gente. O livrinho é Apocalipse 10, né? Isso. E está As aonde? duas testemunhas, Apocalipse 11. Sim, mas está em qual quadro? No quadro das Sexta trombeta. Trombetas. Se o método é sequencial, como explicar que esse livrinho que na boca era doce como mel e no estômago amargo como fel, não é o grande desapontamento de 1844? Não encaixa. E está logo ali depois de trombetas. Método sequencial. Por isso que nós aqui, novamente, preferimos, mesmo que haja algumas divergências teológicas, o método historicista, mesmo com aquelas divergências teológicas, a lógica interna, ela nos agrada mais do que... Existe uma coesão interna muito maior. Isso, e nós não vemos essa coesão externa no método. É preciso que a gente adote sempre uma posição de humildade. Nós não nos consideramos detentores da verdade, de toda a verdade e infalíveis, tá bom? Nós somos passíveis de erro. A nossa interpretação, ela não é a única, a última, nem a infalível, tá bem? A forma de se testar um profeta é no momento do cumprimento. É se a palavra dele se revela verdadeira. Então, quando a gente fala de profecias já cumpridas... Só para não perder o link, que foi o que aconteceu com Josias Litt. Sim. Josias Litt, ele disse que era queda do Império Turco Otomano e o que aconteceu? Caiu. Agora, quando a gente fala de profecias já cumpridas é mais tranquilo. Quando a gente fala de profecias por se cumprir, como é o caso de Apocalipse 17, é muito mais delicado, é muito mais complexo. Quando a gente estuda uma profecia por se cumprir, a nossa posição ela não é simplesmente especulativa, porque ela parte de uma hermenêutica, de método de estudo, de princípios de interpretação, de coesão e lógica interna, de conjunto e lógica no livro de Apocalipse, mas a interpretação não é infalível. Esperar para ver, ter paciência, mas assim como lá em Jerusalém, quando viram essas coisas, levantai as vossas cabeças, se retirai da cidade, o aviso fica para que quando nós vermos essas coisas ocorrendo, saiamos da cidade. E se for a profecia do 8º rei, Deus vai revelar isso para mais gente. Nós seremos iluminados pelo Espírito Santo enquanto coletividade. Vamos chegar a essa conclusão. Todas as outras profecias de Apocalipse estarão em harmonia, sem precisar fazer remendo, sem precisar fazer adequações que não têm sentido, e a gente vai ver o 8º rei se cumprir de fato conforme a outra interpretação. Então a posição tem que ser de humildade, seja qual interpretação você tiver. Ou conforme é esta. E que é a nossa crença, que é a nossa fé. Que acreditamos nesta. Um ponto aqui é mais fácil para nós. Nós somos jovens, coisa e tal, eu estou com camiseta aqui justamente para tentar identificação com o público mais novo também, coisa e tal, mas nossa mente é tradicional em muitos aspectos. Isso, e nossa mente a gente tem muita gente pensando isso, tem muito teólogo pensando isso, gente, dentro da igreja. Nós não vamos agora achar que nós somos a azeitoninha, descobrimos vamos descobrir Eureka.
vamos buscar pelo em ovo. Não, é por isso que a gente é mais tradicional. Mesmo com essa aparência. Mas na verdade, assim, a gente tenta trazer, que eu acho que o mais valoroso aqui do canal, né, é buscar esse hebraísmo, buscar esses símbolos bastante antigos, sem inventar muita coisa. Isso, a gente traz coisa diferente, né? Mas nós somos muito tradicionais. Sem invencionice. Não, sem invencionice. Essa questão, por exemplo, do Armagedon, ficou muito mais claro aqui no estudo nessa série. Agora esse estudo aqui de hoje, né, esse 12º, ele fechou o Armagedon. Porque nós vimos, né, nós lemos que eles se autodestroem. Os 10 vão comer a própria carne da besta. Né? Então, da mulher. Então, assim, está muito claro o Armagedon acontecendo. Como foi na Guerra do Vale de Josafá. Entendeu? Então, assim... Exedron, Armagedon, exato. tem uma fortaleza do Megido lá, explicamos no outro vídeo. O 666 que a gente busca, que o pessoal, né, também especula tanto, né? É o da sabedoria, Salomão, trouxemos aqui no canal. Então, assim, nós... somos tradicionais, sim, mas tradicionais com fundamento, e eu espero que muitas pessoas estejam gostando, né? Um tradicional diferente. Na verdade a gente, não sei, né? Sem querer ser prepotente, mas assim, a gente está enriquecendo, na verdade, muitas visões. Todos somos realizados com o trabalho que tem sido feito, graças a Deus. Beleza, pessoal? E um beijo para todo mundo, nós vai ficar aqui falando 2 horas. E o Alexandre vai pregar hoje. E eu vou pregar hoje. O pessoal falou, e aí até a 13ª lição, 13º Deixa o joinha, compartilha, ativa o sininho e aquela coisa toda que o Lúcio sempre fala. Estamos encaminhando para o fim. É o Lúcio que fala, fica quieto. Falou. Tchau, pessoal. Deu a missão no Ricardo.